16º volume da obra. O desespero do animal racional que vivia agonizando por desconhecer a causa do seu verdadeiro ser. Todos os seres humanos vivem desanimados de tudo, na dúvida de tudo, descrentes de tudo, tornando-se até, muitas vezes, ateus. Não admitem coisa alguma, por verem tanto sofrimento, tanto padecimento, tantas injustiças, sofrendo o justo pelo pecador. Um mundo de ruínas e de multiplicação das mesmas. Todos em situação calamitosa, não tendo onde se agarrar, não tendo com quem contar. Uma situação medonha de salve-se quem puder. Vivendo todos tristes e, em certas horas, perguntando: como é que podemos viver desta maneira? Como é que podemos viver deste jeito? Todos assombrados com tudo, todos com medo de tudo, desconfiados com tudo, vivendo nesse labirinto infernal, na categoria de animal, vivendo o mal e, por viverem mal, eram qualificados de sofredores e ousavam dizer: a vida é de sofrimento, de sonhos e ilusões até morrermos. E assim, muitos, com medo da morte, sem saberem como iam morrer, perguntavam: como é que eu vou morrer? Todos tinham medo da morte. Uns desiludidos, querendo morrer, e outros com medo da morte, preocupados com a morte e dizendo: de que é que eu vou morrer? Como é que eu vou morrer? Que agonia tremenda! Será que eu vou ter uma morte desastrosa? Será que eu vou ter uma morte calma? A morte não pode ser calma, porque ninguém tem prazer de morrer. Mas será que eu vou morrer bem? E ficavam amedrontados com a morte. Vejam que agonia, que inferno! Sempre a indagar: será que eu vou durar muito? Será que eu vou durar pouco? Será que eu vou morrer cedo? Sempre na dúvida de tudo. Esses pesadelos não deixavam ninguém viver em paz. Todos agonizando desse jeito. A vida do inconsciente sempre foi assim, por serem inconscientes, por estarem na categoria de animal. O animal vive mal, por ser animal, sem saber o porquê do seu ser de um animal. Vivendo infelicitados nessa vida de matéria, sem saber o porquê da matéria, sem saber o porquê da causa do seu ser e muito menos sem saber o porquê do seu ser. Vivendo horrivelmente nesse padecer sem fim, esperando a cada momento, a cada dia, o seu fim, sem saber como será o seu fim. Se seria bom, se seria mal. Que agonia, que triunfo desolador a vida do animal sofredor, a vida do animal racional. Que vida triste, que vida de desgostos, de aborrecimentos, de tormentos. Vivem desgostosos de serem assim, mortais, e dizendo: oh, nós estamos vivendo sofrendo, mas também não temos prazer nenhum de morrer. Queremos viver, embora iludidos desta maneira, sofrendo. Nós temos amor e apego a esta vida e a tudo que nos pertence, mas a morte vem sempre sem esperar, sempre pega todos de surpresa. Que triste vida! Que vida de sonhos, de quem está sonhando.
Que vida de alegrias para quem sonha, de alegria para quem vive iludido. Está alegre hoje, está sonhando amanhã. Está vivo hoje, está morto amanhã. Que vida que não anima ninguém viver nessas condições de sofrimentos, de sonhos e ilusões. Por que somos assim? Ninguém sabia responder. Será que algum dia vamos saber por que somos assim? Por que assim somos? Na categoria de animal, nunca souberam o que desejavam saber, o que procuravam saber. Nunca teve quem respondesse e, assim, vivendo nesse delírio, nesse crepúsculo sonhador de grandezas aparentes e dizendo: é verdade, nós tudo somos aparentemente e verdadeiramente nada somos. E por isso surgimos do nada e daqui a um pouquinho, sem esperar, voltamos ao nada. E qual a razão deste nada? Ninguém sabia responder. E assim todos agonizando, agonizando sempre, cada qual com as suas opiniões sem pé e sem cabeça. A vida chegou a um ponto tão elevado de desilusão que todos vivem desiludidos da vida, por o sofrimento ser demais, por o sofrimento trazer todos em tormentos consigo mesmo. Vejam a vida do animal, a vida cheia de queixumes, cheia de tristezas, cheia de desgostos, cheia de aborrecimentos, cheia de sustos, cheia de dores, cheia de fracassos, cheia de desilusões, onde todos dizem: é verdade, tudo aparentemente presta e verdadeiramente nada presta. Estamos iludidos com a vida. A vida é um sonho, mas um sonho ludibriador, em que vivemos sonhando de olhos abertos e, por vivermos sonhando, não sabemos a causa e a razão desta vida assim ser. Chegará o dia de todos saberem a razão do porquê da vida assim ser. Viviam comungando consigo mesmo e acordavam só para sofrer. Hoje, todos maravilhados por encontrarem a fase racional. Todos conhecendo e sabendo a causa do porquê de tudo isso, a causa do porquê de todo o sofrimento do animal racional. Hoje, todos satisfeitos, ricos de alegria, ricos de satisfação, por encontrarem a solução satisfatória do seu ser e do mundo, do porquê todos assim serem. Hoje, todos dentro da fase que não esperavam, dentro da fase racional, vivendo alegres e contentes, acabando todo esse estágio de inconsciência e entrando na fase consciente. Daí, a alegria e a felicidade verdadeira, por estarem dentro da fase racional, a fase verdadeira do aparelho racional. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na fase de animal racional. Quanto tempo de lutas perdidas. Quanto tempo de sonhos e ilusões. Quanto tempo a guerrear pela vida de guerreiros vencidos, de guerreiros sem recompensa, a não ser o sofrimento. Hoje, todos cientes do porquê da fase de animal racional e do porquê agonizavam dentro dessa fase. Hoje, cientes da fase racional, da fase salvadora do animal racional. Quem vive racionalmente, vive alegre, feliz e contente, porque sabe o porquê estava vivendo nessas condições deploráveis, na categoria de animal racional. Hoje,
conhecendo o porquê da fase racional e todos amparados pela fase racional, guiados pela fase racional, todos vivendo racionalmente, felizes e contentes por viverem dentro da fase consciente, vivendo racionalmente. A vida, até agora, nunca teve base nem lógica. Sempre foi vivida na categoria em que estavam, de animal racional, vivendo sem base e sem lógica. Então, por não terem base nem lógica, é que permaneciam vivendo misteriosamente. A vida se tornando um mistério. Todos a fazer mistério de sua vida, por não terem base nem lógica. Vivendo assim, todos misteriosamente. Tinham que viver todos de experiências, por não terem base nem lógica. Então aí, envolvido tudo em um mistério. O mundo era um mistério. A vida era um mistério. E tudo misterioso, por não terem base nem lógica. E por assim ser, viviam todos de experiências, por de verdade, de realidade, nada saberem. Conservavam esse grande embuste de aparências para justificar a vida, para uma justificação da vida sem base e sem lógica. E assim, iludidamente vivendo, falsamente vivendo, com essa vida sem solução, sem saberem dar solução da vida e sem saberem dar solução do mundo. Por viverem assim, esquisitamente dessa maneira, é que viviam na dúvida de tudo, duvidando de tudo, experimentando tudo para acertar ou não, vivendo com medo, agonizando sempre, por coisa alguma de certo conhecerem. Conheciam o certo aparente, mas o certo aparente não é o verdadeiro certo. O certo aparente é certo hoje e amanhã não é mais. O certo aparente se acaba por não ser certo, e o certo verdadeiro é eterno, não se acaba. Então, vivendo todos envolvidos em grandes mistérios, fazendo o mistério da própria vida. A vida tornando-se uma coisa misteriosa, sem solução, por não ter base nem lógica. Vivendo todos no ar, apalpando para acertar ou não, experimentando para acertar ou não, vivendo todos no ar. Hoje, conhecendo e sabendo o porquê dessa situação em que todos se encontravam, sabendo por que ficaram vegetando dessa maneira. Sim, porque vegetar é para quem não sabe o porquê tudo existe. E o animal racional não sabia o porquê de sua existência. Sua existência vivia envolvida em grandes mistérios, por não conhecer a base verdadeira. Não conhecendo a base, não tinha lógica. E não tendo lógica, nada de certo, coisa alguma de certo podia saber. Vejam que na categoria de animal racional, viveram a vida dos mistérios, a vida da penúria, a vida dos sacrifícios, a vida do sofrimento, dos padecimentos, dos aborrecimentos, dos tormentos, por não terem base nem lógica do porquê da vida e do porquê do mundo. Viviam dessa maneira somente para sofrer, por coisa alguma de certo conhecerem. Ficavam aprendendo a vida inteira, estudando a vida inteira, para no fim ficarem na mesma, por não encontrarem a base verdadeira e lógica. Tudo era um estudo, uma aprendizagem,
Era uma espécie de um paliativo, até que conhecessem a verdade das verdades, com base e com lógica. Vejam quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo de sacrifício sem recompensa. Estudar a vida inteira para no fim ficar na mesma, sem saber de onde veio e muito menos para onde ia. Estudavam muito e não adiantava coisa alguma. Estudavam muito para se aperfeiçoarem em papagaios mais melhorados. Mas perguntavam a uns papagaios destes: onde está a nossa origem? Ah, isto eu não sei. De onde viemos e para onde vamos? Ah, isto eu não sei. Qual a razão deste mundo, assim deste jeito? Ah, isto eu não sei. Então, para que estudaste tanto, papagaio? Para ficares na mesma e não saberes responder o certo. Estudaste, estudaste e ficaste na mesma. Enganaste a ti mesmo. Papagaio, qual a razão de nossa existência? Ah, isto eu não sei. O porquê da água, da terra, dos animais e vegetais? Ah, isto eu não sei. O mundo é misterioso. Papagaio, qual a razão do sol, da lua e das estrelas? Ah, isto eu não sei. Isto tudo está envolvido em grandes mistérios. Papagaio, de onde nós viemos, como viemos e por que viemos? Ah, isto eu não sei. Está envolvido em grande mistério. Então, papagaio, para que estudaste tanto? Para no fim ficares na mesma e nada saberes, igual a quem não estuda. Quem não estudou não sabe, e quem estudou não sabe também. O que adiantou estudar? Então, diz o outro papagaio: este é o estudo da falsa sabedoria. Estamos vivendo enganados e iludidos que sabemos. E no fim das coisas, não sabemos coisa alguma, porque o certo está envolvido em grandes mistérios. E ainda dizia outro: isto são mistérios da natureza, são mistérios de Deus, são mistérios do Criador. O Criador não dá confiança de ninguém desvendar esses mistérios. E assim, viviam com essa papagaiada toda, alimentando as ruínas de todos. Os papagaios que falam melhor, dominando os que pouco sabem falar. A vida sempre foi calamitosa, e dessa maneira tinha que ser, vindo daí a multiplicação do sofrer. Então, todos dizendo: somos sofredores, mas não sabemos o porquê, não sabemos a causa deste sofrimento, porque o nosso saber não tem base nem lógica para que defina o ponto de todos. Agora, todos de parabéns, sabendo de onde vieram, por que vieram, para onde vão e por que vão. Hoje, todos cientes, conhecendo e sabendo com consciência, com base e com lógica, o porquê de sua existência, o porquê da existência de tudo e de todos. Agora, a vida é racional, por estar aí a fase racional, a fase do mundo racional, a fase em que todos ficarão ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos sendo orientados dia e noite, noite e dia, pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo mundo racional. E todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.
Daí, todos adquirindo a vidência racional e vendo a luz racional, vendo o mundo racional, vendo seus irmãos, entrando em contato com eles, dialogando com eles, fazendo conferências com eles, sendo orientados por eles e tudo dando certo na vida de todos, por viverem racionalmente. Vejam o ponto culminante que chegaram, de estarem agora em contato com o seu verdadeiro mundo de origem. Uma coisa que procuravam há muito, e até que chegou ao conhecimento de todos. A alegria é geral. A emoção, essa nem se fala. Todos alegres, contentes e felizes por terem a sua definição realmente definida, racionalmente. A origem de todos é racional, e tinham que um dia ter conhecimento da sua verdadeira origem. Todos agora ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, iluminados pelo seu verdadeiro mundo de origem, iluminados pelo mundo racional, pela luz racional, e todos vivendo racionalmente, progredindo racionalmente, conscientemente. Tudo dando certo na vida de todos, o prolongamento dos anos de vida, o rejuvenescimento, e todos vivendo como nunca viveram, porque nunca conheceram a fase racional. Conheciam a fase em que estavam, mais ou menos, a fase do animal racional, a fase inconsciente. Agora é que estão conhecendo a fase consciente, a fase racional. Os anos de vida de todos se prolongando pelo tratamento fluídico racional, e todos tendo prazer de viver, por saberem o porquê estão vivendo nessa vida de matéria que chegou agora o seu fim. Sim, que tudo que tem princípio tem fim. O mundo das estrelas, o mundo do elétrico e magnético, como sabem e conhecem, nunca foi o seu verdadeiro mundo, e por isso estavam aí sem saber por que foram parar aí. Vivendo de experiências a vida inteira, para acertar ou não, e sempre por acertar. Na vida do elétrico e magnético, na vida da categoria de animal, tinham mesmo que viver mal, tinham mesmo que ser sofredores, por viverem sem base e sem lógica, vivendo como livres pensadores, procurando a vida inteira sempre acertar, e sempre por acertar, e as multiplicações dos desacertos sempre, sobre todos os pontos de vista. A balbúrdia, o desequilíbrio, o descontrole, a infernal vida do animal racional, a infernal vida da matéria em lapidação. Por viverem em lapidação, é que viviam de experiência em experiência sempre. Por estarem em lapidação, por não estarem no seu lugar verdadeiro, é que não sabiam a causa do porquê assim estavam, vivendo como animal racional. Então, tinham que viver de experiências, para ver se acertavam ou não, para ver se descobriam a razão do seu ser, para ver se descobriam a sua verdadeira origem. De experiências sempre, por não estarem no seu verdadeiro lugar, não sabendo o porquê aí estavam nesse mundo de matéria elétrica e magnética, tateando dessa matéria, no escuro sempre, aprendendo as coisas com muita dificuldade, lapidando-se, de lapidação em lapidação, de experiência em experiência. Quem está certo não vive de experiências. Agora, quem não está certo, vive sempre de experiências,
experimentando para acertar ou não. Vejam quantas lutas perdidas, quantos sacrifícios sem recompensa, quantos sofrimentos nessa vida de tormentos, nessa vida que, por não ser vossa, é que vivem insatisfeitos a vida inteira. Se estão satisfeitos de um lado, estão mal satisfeitos de outro. Se estão satisfeitos de uma maneira, estão insatisfeitos de outra. E sempre insatisfeitos, por não ser esse mundo, essa vida, a vossa verdadeira vida. Então, a insatisfação é reinante, o sofrimento atordoante. De várias formas, de várias maneiras e de vários jeitos, por não serem daí, dessa vida de matéria. Tinham que sofrer muito por não serem daí. Tinham que padecer muito por estarem fora do seu verdadeiro lugar. Vivendo assim, todos agonizando, agoniados, ora tristes, ora alegres, ora chorando, ora cantando, ora desanimados, ora enfurecidos, ora calmos, ora esperançosos, ora desesperançosos. Afinal, um desequilíbrio infernal, por estarem na categoria de animal. O animal é inconsciente, e o inconsciente fica variando assim, dessa maneira, com uma infinidade de variações. E daí a intranquilidade, o sofrimento atroz, sem cessar. Nervosos, indignados, raivosos, preocupados com uma infinidade de coisas da vida turbulenta, da vida da matéria. A vida do animal sempre foi uma vida mal cheirosa, e por isso sofrendo sempre. O mal é o maior brilhante do dia e da noite. Todos penando, todos sofrendo, cada qual da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Todos à procura de acertar e sempre por acertar. Todos à procura do bem e sempre por encontrar o bem. Por essa vida não ser a vida verdadeira. Por esse mundo não ser o verdadeiro mundo. Por estarem em um mundo que não é o seu mundo verdadeiro. Por isso, tinham que sofrer assim, a ponto de muitos não aguentarem o peso monstruoso do elétrico e magnético. Doenças de todas as maneiras, curáveis e incuráveis, conhecidas e desconhecidas. E daí as experiências, e todos sofrendo, 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 a ponto de desanimarem de viver. Vejam a vida da categoria de animal racional, a vida infernal, e por isso o sofrimento é o maior brilhante de todos os tempos, na categoria de animal racional. Todos vivendo de aparências a vida inteira, e quem vive de aparências é um traidor de si mesmo. Um traidor sofre as consequências de sua traição contra si mesmo, e por isso, tornando-se um sofredor e dizendo: todos são sofredores, por viverem horrivelmente desta maneira, por viverem de aparências. Aparências não são verdades, e por não serem verdades, é que se vê a multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos tormentos, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação do descontentamento, a multiplicação das brigas de uns contra os outros, a multiplicação de todas as ruínas. Verdadeiros guerreiros vencidos, vencidos pelos sofrimentos e vencidos pela dor.